Muito boa tarde. Então, um grande prazer aqui estar e julgo que seja a minha primeira vez em Serpa também. É uma boa, realmente, oportunidade de conhecer esta bela cidade e visitar uma vez mais esta região de Portugal. Às vezes nós achamos que está um pouco abandonada, não é? Mas não pode estar. E, portanto, agradeço também o convite feito pela vossa associação, a Musibéria, e toda a delicadeza do convite e o acolhimento. E, portanto, muito obrigado também por se terem lembrado de mim e só podia aceitar. Também já agora, além do César, também permitam-me aqui invocar o nome da doutora Madalena Marcos Santos, que também conheço muito bem e que também julgo que faz também apoia através da Associação Portuguesa de Juristas Democratas e, portanto, também vou aqui o seu nome e também através dela, obviamente, também fiquei a conhecer um pouco mais o vosso trabalho. Realmente, nós, enfim, não vou falar agora no contexto particular das eleições que acabámos de ter, isso acho que não interessa muito, mas é verdade, é curioso que dessas eleições surgiu um novo contexto e agora tem-se falado muito em revisão constitucional, não vou agora pronunciar-me sobre isso, cada um terá a sua interpretação. Julgo que, de qualquer maneira, não é preciso entrar em pânico, porque não vai haver nenhuma ruptura constitucional e muito menos não vai haver nenhum desmantelamento da Constituição. Isso, aliás, é sempre impossível. Mas é sempre útil falar sobre a Constituição, porque, na verdade, a Constituição, embora cada um possa ter a sua própria visão das coisas, e a Constituição também não é uma coisa estática, também é natural que deve adaptar-se às novas realidades, como ela própria já se adaptou. A Constituição aprovada em 2 de abril de 76 já foi alterada 7 vezes. E reparem que desde 76 até hoje nós já passámos por muitas mudanças. A entrada na União Europeia foi uma coisa muito importante. Deixámos de ter o escudo e, portanto, tivemos que mudar a Constituição porque era necessário ter o euro como moeda comum a vários países da União Europeia. A questão, por exemplo, do TPI, que implica uma vinculação de Portugal a um tribunal internacional que até pode aplicar a prisão perpétua, coisa que nós não podemos ter aqui em Portugal, mas até estamos vinculados a um tribunal internacional penal que aplica a prisão perpétua, enfim, casos extremos. E depois há muitas coisas que aconteceram, entretanto, como sabem, a atividade económica mudou muito. Nos anos 70 não havia saúde, nem havia segurança social praticamente privadas, era pouco. Hoje as coisas mudaram substancialmente, há um mercado mais concorrencial, há uma globalização que, entretanto, também veio para ficar naquilo que tem bom e naquilo que tem mau, se calhar tem mais coisas mais do que boas. E, portanto, é natural que a própria Constituição tenha vindo a adaptar-se, enfim, não deixando de ser a mesma, acho eu. Embora isso também seja controvertido entre os constitucionalistas, há quem diga que a Constituição não é a mesma do que era, sobretudo a partir de 82 ou a partir de 89. Eu acho que ainda é, embora realmente as revisões de 82 e 89 foram importantes. Mas, portanto, isto mostra também a importância, porque se a Constituição não fosse importante, os políticos não falariam tanto dela. Sobretudo, enfim, cada um com as suas intenções, mais ou menos confessadas ou mais ou menos inconfessáveis, falam dela e a querem mudar aqui ou acolá por esta ou por aquela razão. Mas penso que nada disto hoje está aqui em causa quando se fala em matéria de direitos fundamentais pessoais, porque corresponde ao núcleo, porventura, mais pacífico, mais consensual dos direitos que uma sociedade civilizada pode ter. São os direitos fundamentais pessoais, que estão no capítulo de um conjunto de direitos mais reforçados, que nós chamamos de direitos, liberdades e garantias, que têm depois 3 partes: direitos, liberdades e garantias pessoais, direitos e garantias de participação política e direitos e garantias dos trabalhadores. E, portanto, este é o primeiro desses 3 capítulos, que é realmente aquilo que é de mais importante, mais nuclear na própria pessoa, tal como ela própria se apresenta, independentemente da sua inserção social, das questões do trabalho, que são também importantes, e aliás a Constituição dá muito relevo a isso, ou independentemente da sua participação social e cívica na política, porque há direitos de participação política, eleger, ser eleito, fazer petições à Assembleia Pública, etc., fazer manifestações políticas, reuniões políticas, mas estes realmente são os direitos mais importantes, porque são aqueles que correspondem a um núcleo básico. E é realmente também onde se consegue perceber melhor uma palavra que muito se usa, embora às vezes não seja fácil de perceber, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, que é realmente, eu diria que é o principal dos princípios, passa aqui o pleonasmo, que a nossa Constituição tem. Mas a nossa Constituição, no artigo 1º,
é o primeiro princípio que a Constituição refere no seu texto. Diz que Portugal, diz que é uma república soberana, também é importante ser uma república, mas baseada na dignidade da pessoa humana. E isso tem dado aso a muitos estudos, enfim, há uma longa história sobre o que é que isso significa, a dignidade da pessoa humana, mas podemos dizer que estes direitos que aqui estão, enfim, os tais outros direitos pessoais, 26, começaram no 24 o direito à vida e depois o 25 o direito à integridade pessoal, quer seja psíquica, quer seja moral, são realmente as manifestações mais próximas dessa importância da pessoa humana. Hoje, a da pessoa humana é um princípio consensual. Não se falava desta dignidade há umas décadas, começou a falar-se mais, sobretudo, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, que foi um momento muito crítico para a humanidade, e em que, de facto, o homem perdeu, e a mulher, enfim, no sentido de espécie humana, Homo sapiens, realmente perdeu muito da sua dignidade com tudo aquilo que aconteceu, com o Holocausto, com os milhões de mortos, de milhões de torturados, de pessoas que eram usadas para experimentações científicas, na Alemanha nazi, por exemplo, e tudo isso, de facto, veio despertar nesta matéria dos direitos, porque eles já existiam, de facto, no século XIX, mas veio, no fundo, fazer perceber às pessoas e aos políticos que não basta que os direitos estejam escritos nas Constituições, porque às vezes as Constituições são de papel, às vezes elas não passam de uma ilusão, de uma fantasia ou de um ato de mágica, e isso não pode ser. As Constituições têm que ser verdadeiras, têm que estar no papel, mas depois chegar à realidade constitucional, senão não servem para nada. E o que aconteceu, em parte já no século XIX, embora aí por omissão, e depois com todos os totalitarismos que nós conhecemos no século XX, e no caso da Alemanha, obviamente, e a Itália, os fascismos ou os totalitarismos de extrema-direita, percebeu-se que realmente, mesmo ou porque não havia ou porque havendo, esses direitos não tinham qualquer efetividade, não chegavam à realidade concreta da vida das pessoas, até porque foram, obviamente, espezinhados, sem que ninguém se importasse muito com isso. Isso, de facto, é inadmissível e veio, então, no fundo, fazer despertar as nossas consciências, a consciência ética da humanidade e de cada um de nós, sobre a ideia de que a pessoa humana, só pelo facto de o ser, tem um valor próprio, que está acima do Estado, que é anterior ao Estado, e em nome do qual o Estado deve agir. Portanto, aqui a pessoa humana, havendo muitas definições possíveis, mas corresponde, no fundo, a uma ideia de que o poder político está condicionado, está limitado por aquilo que se pode deduzir de uma ideia de vida humana, que é, no fundo, uma ideia de justiça universal e imutável, portanto, para todos e para sempre, para todos em qualquer circunstância de desenvolvimento, qualquer cultura, qualquer sistema político, e que a pessoa deve ter em qualquer circunstância histórica, embora, obviamente, olhando para trás, nós nos possamos envergonhar daquilo que aconteceu. Acho que hoje só é possível que a pessoa se envergonhe do que sucedeu com a escravatura, mas finalmente lá nos libertámos disso, tarde, mas lá nos libertámos, ou de outro tipo de atos de total indignidade, de tortura de pessoas e de outras coisas desse género que hoje nos parecem realmente horrendas, mas que no seu tempo histórico foram aceitos como até quase imperativos de justiça. Mas como eu acredito no progresso da humanidade, no sentido de se aperfeiçoar e no sentido de se corrigir, rumo a um ideal de justiça, ora, a pessoa humana tem sido um farol, uma luz que tem iluminado a humanidade rumo a esse aperfeiçoamento em função de procurando uma melhor dignidade. Então, o que é que significa essa dignidade humana? Bem, há uma coisa que é relativamente óbvia, aquela que eu já referi, digamos, da pessoa ser anterior ao Estado e superior ao poder político, mas também a pessoa no sentido de pessoa concreta. Não é, cada pessoa não é uma abstração, é uma pessoa concreta, não é um número, não é uma estatística, mas é uma pessoa concreta. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa concreta aqui de Serpa certamente terá necessidades diferentes de uma pessoa de Beja, ou de uma pessoa de Lisboa, ou de uma pessoa do Porto. Portanto, os direitos das pessoas também têm que ser vistos nas circunstâncias concretas da sua aplicação. E quando falo em Portugal, falo também nas diferenças que há na aplicação dos direitos noutros países, com outras culturas e com outros níveis de desenvolvimento económico e social. Portanto, a ideia
da pessoa concreta e não da pessoa abstrata. Esse é um primeiro aspecto. Outro aspecto muito importante é a ideia de que há uma pessoa, a pessoa é um fim, não é um meio. Digamos, a pessoa não pode ser instrumentalizada, não pode ser manipulada em função de outros fins que não seja a sua própria defesa. E, portanto, aqui nós temos de afastar transpersonalismos que muitas vezes sacrificaram as pessoas concretas em nome de ideologias ou de ideais coletivistas ou coletivos, tanto faz extrema-esquerda como extrema-direita, mas que puseram em causa a singularidade e o caráter repetível de cada uma dessas pessoas. Isso é uma coisa também muito importante, a ideia de que a pessoa humana afirma um personalismo e afasta os transpersonalismos. Mas há outras coisas que estão no horizonte e que não nos devem descansar. Hoje os transpersonalismos estão ultrapassados, julgo que sim. Mas agora há várias novas coisas que, enfim, a imaginação humana não para. E, sobretudo, agora em ligação à nova tecnologia, não é só a questão da inteligência artificial, mas essa também conta para isso. Mas agora fala-se muito no chamado pós-humanismo ou transhumanismo, que é uma coisa perigosíssima, a meu ver. Porque significa que a pessoa humana pode ser acrescentada de uma dimensão tecnológica que ela pode muitas vezes não controlar e, portanto, podemos ter daqui a uns anos pessoas que são metade seres humanos e são metade robôs ou são dotadas de capacidades tecnológicas que não são propriamente capacidades naturais, mas são capacidades artificiais. Aliás, há aquele célebre filme, o Cyborg, não é? Que é um filme enfim, já tem alguns anos, mas a verdade é que esse filme já não é bem ficção científica. E já há muitos livros hoje, ainda ontem estive a ler um pouco, para me preparar para vir aqui, ainda estive a ler um livro que, aliás, comprei há pouco tempo, sobre transhumanismo. E, precisamente, isso é uma doutrina que tem feito o seu caminho. Há posições diferentes, há os que acham bem e há os que acham mal, é sempre assim. Isto faz lembrar um pouco uma discussão que nós tivemos há cerca de 20 anos em relação à questão da clonagem. Mas a clonagem, apesar de tudo, é diferente. A clonagem era, enfim, a repetição da pessoa através de multiplicação do seu ADN noutras pessoas. Aqui já não é bem isso. Aqui é uma coisa diferente, porque a ideia do transhumanismo é a ideia de que a pessoa se pode prolongar, isto é, a ideia do aperfeiçoamento da pessoa. Curar as suas doenças, aumentar a sua longevidade, mas só que isso muitas vezes vai para além de uma simples melhoria ou de diminuição de sofrimento, ou de viver mais uns 3 ou 4 anos, ou de não ter doenças. É que, mais do que isso, às vezes há uma ideia de, digamos, de eternização de uma pessoa, que já não é bem pessoa, mas é uma coisa diferente de uma pessoa humana, tal como nós a consideramos. E, portanto, há, neste momento, claro que o problema não é só um problema filosófico, é um problema também legislativo, a saber até que ponto é que se deve ou não proibir esse tipo de tecnologias, porque obviamente que o transhumanismo só pode ser útil para quem tenha dinheiro para pagar essas tecnologias, e isso não é uma coisa provavelmente acessível a qualquer um, certamente não será acessível aqui aos nossos bolsos, não sabendo eu quanto dinheiro é que vocês têm, mas de certeza não deve ser assim, não é acessível a todos nós, mas é uma coisa que é preocupante, porque pode depois manipular as pessoas, manipular a base eleitoral do Estado. E também já agora, e também esta ideia do transhumanismo não é uma ideia também nova até na literatura de ficção científica. Basta lembrar aquele célebre filme, perdão, filmes há vários, mas o livro, sobretudo, não é tanto a distopia de George Orwell, porque isso era mais uma questão política, mas é aquele outro livro muito importante, Um Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, precisamente em que há uma dimensão tecnológica que consegue superar o paradigma meramente naturalista humano. E, portanto, isso, de facto, deve preocupar-nos, porque aqui já estamos num problema de pôr em causa a ideia da pessoa humana tal como ela é, na sua dignidade, nas suas características próprias e que não pode ser manipulada ou não pode ser transmutada. Aqui, no fundo, transhumanismo no sentido de transitar para uma coisa que já não é só humana, mas é algo mais do que humano. Ou eu acho que é algo menos do que humano. Verdadeiramente acho que há uma subtração, há uma diminuição, não há propriamente uma adição de coisas que sejam comportáveis. Bom, essa ideia da pessoa humana aparece também, portanto, em termos mais formais, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aliás, foi o primeiro texto das Nações Unidas, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, em que declarou um conjunto de direitos ao nível internacional. Hoje essa declaração continua em vigor. Tem sido criticada porque a declaração, é verdade que a Declaração Universal hoje já não abrange todos os direitos que nós hoje achamos que são necessários, porque, entretanto, os direitos fundamentais também desenvolveram-se por várias
por várias ramificações. Nós falamos muitas vezes em gerações de direitos fundamentais. A primeira geração, os primeiros direitos do tempo liberal, a segunda geração, os chamados direitos económicos, e sociais e culturais. Depois a terceira geração, em matéria do ambiente, por exemplo, os chamados interesses difusos. A quarta geração, os direitos das minorias, e em particular os direitos das mulheres, que não sendo uma minoria, mas na prática são, porque têm muito menos poder social do que têm os homens, ou pelo menos tinham menos, agora as coisas vão se corrigindo, enfim, ainda não totalmente, mas as minorias. Mas já se fala em direitos de quinta geração, por exemplo, o direito à paz, devido a todas as complicações que nós temos no plano da segurança internacional, ou o direito à água, ou o direito aos recursos naturais, ou até talvez, agora fala-se muito, talvez seja uma sexta geração, os direitos em matéria de ciberespaço. Nós hoje vivemos também boa parte da nossa vida no ciberespaço. Não passa um dia ou uma hora sem que estejamos ligados a um computador e que possamos receber mensagens ou falar com alguém ou interagir, digamos, numa nova realidade que se chama ciberespaço. Essa é que é a verdade. Onde há crimes, mas onde há comércio, onde há diversão, onde há comunicação, mas também tem que haver direitos. Não é um espaço sem direitos, ou não pode ser um espaço sem direito. E, portanto, hoje até já há livros de direito do ciberespaço, ou direito digital. Eu próprio tenho um dia gostava de escrever um livro sobre isso, mas ainda não chegou lá o tempo e a paciência. Mas tenho a certeza, isso já tem sido desenvolvido, que há direitos fundamentais no ciberespaço, os chamados direitos fundamentais digitais, que em parte, uma parte deles são os que já existiam, mas que se exercem no ciberespaço: o direito de reunião, de manifestação, o direito à honra, que está ali, já vamos falar sobre ele, o direito a não ser discriminado. Mas depois há direitos novos, são direitos que só têm interesse no próprio ciberespaço. Por exemplo, o ciberespaço não ser usado para geolocalizar pessoas, por exemplo, ou o Estado não fazer censura na internet, ou o Estado não cortar o acesso à internet, ou o Estado permitir às pessoas que façam aquilo que nós chamamos o testamento digital. Não é o vital, é o digital. Já é possível. A pessoa, quando morre, deixa escrito se quer ou não quer que os seus dados que estão espalhados nas plataformas várias, nas redes sociais, devem ser apagados ou devem ser mantidos, enfim, para conservar a sua memória e dentro de certas condições. Portanto, já também um desses direitos. Aliás, nós, Portugal, tem uma importante lei que foi aprovada em 2021. A Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital tem estes direitos. Portanto, tem os direitos antigos adaptados ao ciberespaço e depois tem vários direitos novos, os direitos do ciberespaço, não nu, mas do ciberespaço, e um deles é precisamente o direito ao testamento digital. Bem, mas agora vamos aqui concentrar a atenção naquilo que me traz cá, para não ser aqui acusado de estar a dispersar. Aqui, realmente, já me disseram que já têm tratado dos outros dois direitos. Aqui, de facto, o 24 é, de facto, o mais importante, porque é o direito dos direitos, porque sem vida o resto não funciona. Sem vida não temos honra, não temos voz, não temos palavra, não temos liberdade. Se não existimos, não temos outros direitos. Digamos, a vida é uma coisa fundamental para que os outros direitos possam funcionar. Aqui, como sabe, a Constituição Portuguesa é até bastante enfática, diz que a vida humana é inviolável, artigo 24, número 1, e depois tem uma garantia associada a este direito. Não é um direito em si, mas é uma garantia, digamos, adjacente, que é o número 2, que diz que em caso algum haverá pena de morte. Aliás, a garantia é tão importante que, mesmo em situação de guerra, de estado de guerra, não pode haver aplicação de pena de morte. Como sabem, é a situação em que normalmente se admite para que, precisamente no campo de batalha, os militares, perante a iminência de morrer, eles preferem fugir, porque ficam, se não houver pena de morte, eles fogem e não morrem, não é? E, portanto, mais vale viver preso, mas viver, do que morrer ali no virado da esquina de um campo de batalha. Mas mesmo assim, Portugal, se houver um teatro de guerra e for desertar, não vai ser executado por causa disso. Não será assim noutros países, mas em Portugal há essa garantia, que pode suscitar dúvidas, mas como nós, espero eu, será muito difícil que nos possamos colocar numa situação de teatro de guerra, mas é assim que isto tem funcionado. Aliás, eu estou a referir isto porque isto não foi um tema constitucional propriamente, digamos assim, omisso, reportando, por exemplo, a Constituição de 1911, que foi a nossa primeira Constituição republicana. Sabem que nessa altura Portugal entrou na Primeira Guerra Mundial, e um dos problemas era precisamente permitir, porque Portugal já tinha abolido a pena de morte, portanto, em 1867, na pendência da Carta Constitucional, embora não o tivesse colocado na Constituição, mas foi
digamos, foi abolida a pena de morte na Carta de 1 de julho de 1867, a pena de morte, digamos, genérica, não para militares, nem penso para delitos políticos, para delitos comuns. Foi abolida a pena de morte. Mas depois, enfim, houve depois novas leis que foram restringindo progressivamente, mas a verdadeira abolição da pena de morte só aparece na República. Mas depois, a certa altura, houve ali um andar para trás, porque era necessário restaurar a pena de morte por causa dos militares que estavam a participar na guerra, na Primeira Guerra Mundial. E, portanto, a questão não era uma questão tão fora do contexto como as pessoas muitas vezes colocaram, enfim, em cima da mesa nesses termos. Bom, mas, portanto, como sabem, depois há temas, eu agora não vou abordar, há os temas do artigo 24, a questão do aborto, que é uma questão enfim, que já está mais que estudada. Recentemente temos uma questão nova, a questão da eutanásia, até o Tribunal Constitucional pronunciou-se recentemente sobre a questão da eutanásia, que é uma lei através da qual, digamos, o Estado monta um sistema em que se permite matar uma pessoa a seu pedido, por razões de misericórdia, por razões de sofrimento que a pessoa tem. Mas, apesar de tudo, é sempre um problema, porque é transferir um poder de morte que sai da própria pessoa para as mãos do Estado. Portanto, o Estado fica com uma responsabilidade moral. Mas o Estado não tem moral nenhuma, não é? O Estado não tem consciência. O Estado não tem alma, não é? Mas a verdade é que o Estado passa a ter um poder de vida e de morte sobre uma pessoa. Essa é que é a verdade. E, portanto, enfim, não me leve mal, mas tenho as maiores reservas sobre a Constituição, para não dizer que sou contra a existência de uma lei de eutanásia que permita matar pessoas, mesmo que elas o queiram fazer. Porque nada me move contra essas pessoas, porque são pessoas que sofrem, mas eu nunca mataria outra pessoa a seu pedido, nunca o faria. Porque acho que não tenho esse direito, não tenho esse poder, e nunca podia ter essa responsabilidade. E o problema é que depois a lei tem uma série de complicações, enfim, o Tribunal Constitucional andou ali a escarafunchar numas quantas normas e fez uma decisão, aliás, bastante estranha, com 200 páginas, em que havia às vezes mais declarações de voto, declarações a favor de votos cruzados, às vezes nem se consegue perceber qual é que é o sentido da decisão. Mas é um assunto realmente complexo, porque realmente há, por um lado, a liberdade humana, não é? Porque a pessoa, se tem o direito à vida, também tem o direito a dispor dela, ou seja, o direito de se matar. As coisas são assim mesmo. Agora, mas uma coisa é a pessoa matar-se sozinha, outra coisa é a pessoa pedir ao Estado que a mate, que é uma coisa muito diferente. Claro que as pessoas que depois não quiserem participar no processo têm o direito à objeção de consciência, isso está garantido, embora com alguma limitação, a meu ver, mais do que seria desejável, mas é uma questão, digamos, que nos faz pensar, porque isso depois pode ser uma rampa deslizante que nos pode abrir a porta precisamente ao transhumanismo. É uma dessas portas que pode ser aberta por uma lei de eutanásia. Mas como isso, a lei mantém-se em vigor, foi considerada inconstitucional em algumas normas, mas na prática, como as normas foram consideradas inconstitucionais, são as normas principais, na prática é uma lei morta. Porque se as normas que foram declaradas inconstitucionais não forem, digamos, reinstauradas do modo não inconstitucional, na prática ela nunca não pode funcionar. Portanto, como foram declaradas 3 ou 4 normas que são cruciais das 30 e tal que têm, mas sem aquelas normas em vigor, a lei não pode funcionar. Mas isso é um assunto que agora os políticos na nova legislatura vão ter que resolver, se é que vão resolver, e eu acho que é um assunto que poderia ser colocado até a referendo, porque acho que é um assunto que merecia um referendo nacional sobre essa matéria. Bom, mas depois o artigo 25, também já falaram aqui sobre ele, que se refere à questão da integridade pessoal, e portanto sobre ele vamos ter também aqui uma participação musical, não é? Eu estou com bastante curiosidade para ver como é que se vê o direito à integridade pessoal da perspectiva artística, mas é um artigo muito importante, porque, e sobretudo hoje em que as pessoas pensam, porque o artigo depois fala da proibição da tortura, não é? Da tortura, ou dos maus tratos, ou das penas humilhantes ou degradantes, que eram umas penas muito frequentes até ao século XVIII. Por exemplo, no caso dos homens era cortar o cabelo, era uma coisa humilhante. Hoje até era capaz de ser uma coisa simpática, não se pagava dinheiro para cortar o cabelo, até agradecia. Mas no século XIX cortar o cabelo era uma coisa humilhante. E, portanto, certo tipo de... Como se lembram, às vezes cortar o cabelo, lembram-se também o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, agora só por graça, lembram-se que quando a Alemanha foi derrotada, os franceses, claro, vingaram-se naqueles franceses que eram os colaboracionistas, porque muitos franceses passavam informações aos nazis para que o domínio alemão se mantivesse. Então, uma das medidas, assim, enfim, um pouco pitorescas, que os vencedores franceses, embora tivessem sido humilhados, mas depois lá se safaram, com a ajuda americana, naturalmente, da Normandia, e também britânica, mas depois qual foi a vingança dos franceses em relação às francesas que eram colaboracionistas? Foi trazê-las para Paris, para as ruas públicas e cortar-lhes o cabelo.
essa foi a sanção para as senhoras que foi cortar o cabelo em público. Era a forma de humilhação, porque elas tinham sido as colaboracionistas dos nazis durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, agora lembro-me disso, da história do cabelo, portanto, isto, pelo visto, tem as suas implicações. Mas, portanto, claro que hoje há outras formas de tortura. Portanto, hoje fala-se muito também na tortura psicológica. Há muitas formas de tortura. A nossa história está cheia de episódios degradantes e horríveis de tortura. E, sobretudo, com base numa coisa absolutamente absurda, que é achar que com a tortura a pessoa vai dizer a verdade. Claro que a pessoa não vai dizer a verdade. A pessoa com a tortura vai dizer aquilo que tem de dizer para não ser torturada, mas isso não corresponde à verdade necessariamente. Portanto, enfim, todos nós vemos muitos filmes, há muitos filmes de ação que se baseiam na tortura e as técnicas de tortura. Aqui há uns anos até houve uma exposição aqui em Portugal, penso que percorreu várias cidades, sobre as várias técnicas de tortura, coisas horríveis. Enfim, eu vi até essa exposição. Mas, portanto, é uma coisa que infelizmente está, enfim, é usada por Estados totalitários e há sempre, digamos, um lado maléfico dentro de nós que nos faz sempre recordar que a tortura pode ser uma solução para alguns problemas da nossa vida coletiva. Enfim, infelizmente, uns pensam assim, mas penso que a Constituição, neste momento, isso está fora de questão por causa do artigo 25. Agora, em relação ao artigo 26, como reparem, fala nos outros, mas aqui os outros são tão importantes como os dois primeiros, que é o direito à vida, é o artigo 24, e o direito à integridade pessoal, que é o artigo 25. A integridade não é só física, é também, digamos, psicológica. Mas aqui nós temos aqui este artigo, um artigo muito importante, porque este artigo tem 4 ou 5 direitos, ou 6 ou 7 direitos fundamentais, não é apenas um. E eu talvez falo aqui em vários, fazendo aqui agora uma análise mais detalhada. Desde logo um que me parece muito importante, agora que se vai falando disso, que é, por exemplo, a questão do direito ao bom nome e à reputação, que é uma coisa que parece que eu acho que já desapareceu. Mas nós vamos às redes sociais e as pessoas, a torto e a direito, são insultadas por terem uma opinião. Bem, às vezes as pessoas também não se contêm. Também é verdade que às vezes as pessoas deviam ter um pouco de tento na língua, neste caso, tento no dedo, quando carrega numa tecla de computador e não escrever certas coisas. Mas hoje a honra é uma coisa, digamos assim, delicrescente, é uma coisa difusa, é uma coisa, digamos, é uma espécie em vias de extinção. E eu acho que isso é inadmissível. A honra das pessoas é uma coisa muito importante. O que é a honra? É a pessoa ser considerada pelos outros como uma pessoa honesta. E há 3 crimes que são óbvios contra a honra. Todos sabemos quais são: a injúria, a difamação e a calúnia. São os 3 crimes que estão no Código Penal, mas eu a todos os dias vejo crimes destes e ninguém faz nada. Portanto, penso que é uma matéria que tem que ser equacionada, até mesmo na política. Porque na política isso então agora tornou-se banal, mas como os políticos, sobretudo os parlamentares, têm imunidade constitucional e como no exercício das funções nunca podem ser acusados de um crime porque estão no exercício das funções, portanto podem-se insultar à vontade, que nunca há crimes contra a honra no âmbito dos políticos. Isso também é capaz de não ser uma boa ideia. Há várias constituições que eu conheço que garantem a imunidade dos políticos, mas estabelecem limites ao exercício da liberdade de expressão quando põem em causa a honra da pessoa a quem se dirigem essas mensagens. Estou-me a recordar, por exemplo, a Constituição de Angola e de Moçambique, no caso das lusófonas que eu conheço, não há propriamente não há, digamos, uma liberdade de expressão ilimitada que possa pôr em causa a honra e o bom nome das pessoas. Depois, também temos outro tema muito importante, que é o tema da reserva da intimidade da vida privada e familiar, que é uma coisa que eu estou em risco, sinceramente, em alto risco, porque nós temos, isto é, enfim, por junto com outro direito, não é assim enunciado, mas na verdade é um direito no tempo, que é o direito à privacidade, que sempre existiu, mas que hoje, num contexto, digamos, de sociedade tecnológica e digital, é um direito que praticamente desapareceu. Desapareceu em parte porque as pessoas renunciaram a ter a privacidade, porque sentem que querem participar num espaço, mesmo que seja virtual, prescindir da sua privacidade. Mas esse direito tem de existir e o Estado tem que ter limites na sua intervenção, por exemplo, quando coloca câmaras de videovigilância nas estradas, ou nas praças, ou nas escolas, agora não ponham nas casas de banho, já agora, ou os próprios particulares, quando colocam câmaras de videovigilância, devem ter o cuidado de não colocar em certos lugares.
E há muitas histórias, há muitas peripécias, agora aqui não vou contar, de câmaras que estão onde não devem estar, não é? Já estou a imaginar casos em que isso pode acontecer, mas, portanto, é preciso alguma prudência. Há legislação sobre isso, com certeza, mas a legislação não é totalmente segura, não está totalmente atualizada e há sempre novas técnicas de invasão da privacidade. E depois são, às vezes, técnicas que são mais subtis, porque são técnicas que não têm a ver, provavelmente, com uma privacidade visual, mas com a privacidade da vida da pessoa. Digamos, rapidamente se consegue construir todo um percurso de vida de uma pessoa. Aliás, é por isso que a nossa Constituição tem uma norma curiosa, não está nesse artigo, está no artigo 35. Nós, desde 66, temos uma coisa, aliás, que foi única em todo o mundo. Foi talvez a nossa Constituição foi a primeira a ter direitos fundamentais de proteção contra a informática. E lá uma norma que está em vigor, no artigo 35, penso que número 5, diz que é proibida a atribuição do número nacional único aos cidadãos. Precisamente para evitar que as pessoas se transformem num número e, sobretudo, para evitar que, através de um número único, o Estado possa conhecer todos os âmbitos da vida de uma pessoa. É verdade que, na prática, hoje, quando nós vamos a uma loja, qualquer assunto, a primeira coisa que nos perguntam é pelo nosso número. Qual é o seu número de contribuinte, não é? Na verdade, o número de contribuinte vai substituindo, ou vai sendo, às vezes substitui o nosso nome, e vai sendo, afinal, um número nacional único. É verdade, até certo ponto, é verdade. Mas devemos combater isso, porque o Estado, através dos motores de busca que tem, agora com a inteligência artificial, realmente pode muito rapidamente saber praticamente tudo sobre uma pessoa, invadindo a sua privacidade, e isso acho que deve ser algo que devemos estar atentos e não permitir, e estabelecer travões, e mesmo os políticos. Claro que aqui há vários níveis de privacidade. Enfim, há uma teoria alemã que o Tribunal Constitucional adotou, a teoria das 3 esferas da privacidade, mas são temas realmente importantes, são temas delicados que importa também considerar, e digamos, num Estado que é transparente, numa sociedade que é transparente, mas há segredos, e há segredos que são necessários. Sei que não está muito na moda falar em segredos, mas os segredos são necessários. O segredo de Estado é necessário, o segredo de Justiça, não sei se existe, segredo profissional, segredo bancário, segredo fiscal, segredo da vida privada e familiar. Esse é até capaz de ser o primeiro desses segredos. Segredo de confissão, também, no caso. Portanto, mas este é capaz de ser o primeiro dos segredos, é o segredo da vida privada e familiar. Aliás, é curioso que a Constituição, até reparem, a Constituição até não fala só no direito à privacidade, até usa uma expressão um pouco diferente. Reserva da vida privada e familiar. Ou da intimidade privada e familiar. Portanto, no fundo, até coloca o plano da vida familiar um pouco com mais intensidade do que o plano da vida privada. Portanto, ou seja, há um núcleo familiar que ainda é mais privado do que o resto da vida privada da pessoa. Portanto, também não deixa de ser interessante essa diferença de duas palavras, porque, como sabem, para a Constituição as palavras são muito importantes. Às vezes pode parecer que não, mas uma palavra a mais ou a menos pode fazer uma grande diferença. Depois, aqui, em relação... Este artigo, entretanto, teve uma importante alteração, sobretudo em 1997, porque o artigo depois teve 2 acrescentos muito importantes, 3 novos direitos que apareceram no número 1. Um deles é o direito à palavra e o direito à imagem, que não existiam na Constituição, na versão original não existiam. O direito à palavra significa que é um direito curioso, não é só o direito a falar, não é? Mas também pode ser o direito a falar. Mas é o direito à palavra no sentido de que aquilo que a pessoa fala é o prolongamento da sua personalidade. E o modo da pessoa falar ou aquilo que a pessoa diz faz parte da própria pessoa e não pode ser truncado, não pode ser manipulado. No fundo, é um pouco a ideia parecida com a ideia do direito do autor. Quando a pessoa faz um livro, uma obra literária ou uma obra artística, como vamos ver agora daqui a minutos, uma obra literária e artística tem direitos de autor, que são direitos morais e direitos patrimoniais. Direitos morais é a obra não ser truncada e não poder haver alguém que se aproprie da autoria dessa obra e que não lhe meta coisas a mais, nem a corta aos pedaços. Ou não publica os maias só com metade dos capítulos que ele tem, não é? Isso seria uma violação do direito moral do autor, neste caso, que são direitos eternos. Estes são direitos perpétuos. E depois há os direitos morais, que durante um certo tempo, 70 anos, não pode haver reprodução dessas obras sem autorização e sem se pagar ao autor aquilo que ele merece que se pague pelo trabalho que teve na produção da obra literária e artística. Portanto, não é só a literatura, mas também obras artísticas. E, portanto, que o direito à palavra é um pouco isso,
é o prolongamento da personalidade da própria pessoa. E a mesma coisa está a imagem. A ideia de que a pessoa tem uma imagem, tem um aspecto físico exterior que não pode ser fotografado, não pode ser feito sem a autorização da pessoa. A não ser em casos extremos em que nós entendemos que prevalece um direito a conhecer a pessoa, no caso, por exemplo, daquelas pessoas que, ao se apresentarem como, por exemplo, candidatos políticos, ou tendo cargos públicos, obviamente que isso implica uma redução do âmbito da sua imagem e também da sua privacidade. Como sabe, há muitos processos em tribunal de políticos que colocam os jornais em tribunal por ofensas à sua privacidade ou à sua imagem ou à palavra, é verdade, enfim, quando vêm notícias, que depois às vezes não são verdadeiras, outras vezes são, mas mesmo sendo verdadeiras, às vezes há dúvidas se elas podem ser publicadas ou não, porque têm a ver com a vida da pessoa e as suas opções de vida. Enfim, como já viram de tudo, certamente, não é? Eu não vou agora aqui dar exemplos, porque há tantos, mas de facto aqui a ideia da imagem é precisamente a preservação que a pessoa tem direito do modo como se apresenta e que não pode ser manipulada, e sobretudo então agora com as fake news, e eu diria mais com as fake photos, não é? Porque agora eu até já vi, digamos, aliás até é uma coisa engraçada, devo reconhecer, mas eu já vi, enfim, uma reprodução da apresentação do novo Papa Leão XIV da varanda da Basílica de São Pedro, feita por bebés, não é? Que reproduziu a voz do interveniente, do cardeal que anunciou o Papa, e depois a própria voz do Papa, mas eram os bebés que estavam a pronunciar, enfim, aquelas expressões em latim, a bebus Papa, não é? E depois a designação do nome do novo Papa, e qual era o nome que ele queria atribuir-se a si próprio, o Papa Leão XIV. Mas aquilo tem uma coisa engraçada, mas de facto isto é o cúmulo da manipulação, e depois as fotografias são truncadas, são retiradas do seu contexto. Claro que se uma coisa assim for anunciado, ainda é admissível, mas há aqui depois fronteiras que são dificilmente aceitáveis, e portanto isso tem a ver com o direito à palavra. Portanto, direito à palavra e direito à imagem. Mas aqui o mais importante de tudo isto é precisamente o segundo direito que aqui está, o direito ao desenvolvimento da personalidade, que, como imaginam, em relação aos outros, é um direito mais amplo, porque os outros identificam um pedaço de vida concreto, é a imagem, é a palavra, é a privacidade, é o meu nome, o direito a ter um nome, não ser confundido com outro nome, o direito à identidade, o direito a ter uma nacionalidade, uma cidadania, o direito a poder ser direitos, a não ser considerado menor a vida toda, ou ser objeto de uma capita diminúcio, por qualquer razão. Mas aqui o direito ao desenvolvimento da personalidade significa que ainda haverá outros âmbitos de vida da minha dimensão pessoal a que eu também tenho direito, mas não estão aqui inscritos. E, portanto, quando se fala em direito ao desenvolvimento, aliás, isto é uma importação da Constituição Alemã, do artigo 2º da Constituição Alemã, que é o direito ao desenvolvimento, ao livre desenvolvimento da personalidade. Ou seja, a ideia de que a pessoa é um ato, mas também é uma potência e pode muitas vezes querer ter novos desenvolvimentos, novas intervenções no espaço humano, e, portanto, pode haver outras formas de proteção da pessoa, por exemplo, o modo como se veste, tem a liberdade de se vestir como muito bem entender, se de estar despenteado ou estar penteado, fazer a barba ou não fazer a barba. Tudo isso faz parte do livre desenvolvimento da personalidade, claro, depois com os limites, obviamente, o caso do pudor, enfim, que tem a ver com, enfim, se a pessoa exagera, digamos, na pouca roupa que tem, ou noutras coisas deste género. Mas eu recordo agora, só por graça, um dos primeiros acórdãos do Tribunal Constitucional foi a respeito de um condutor da Carris que o senhor, pelos vistos, não gostava de cortar a barba. Por acaso eu também não gosto, mas como não uso barba, tenho que cortar quase todos os dias. Mas o senhor tinha que cortar a barba, porque isso fazia parte do regulamento disciplinar da Carris. O condutor, hoje não sei se é assim, não deve ser, mas o condutor tinha que ter a sua fardazinha, tinha que ir todo, enfim, penteadinho e feito a barba como deve ser. Não podia ir lá com a barba, ou tinha barba, ou se não tinha barba, não era com barba 2 dias ou 3 dias, é que não podia ser. A única hipótese em que a pessoa pode ter barba é quando está a deixar crescer, porque não há outra maneira, não é? Claro. Agora, mas a verdade é que levou um processo disciplinar, porque foi apanhado com a barba de 2 dias, quando dizia que não queria fazer crescer a barba. E só o Tribunal Constitucional é que lhe salvou, porque diz que ele tinha todo o direito de deixar crescer a barba, porque isso fazia parte da sua dimensão, da sua personalidade, desenvolvimento da sua personalidade. E, portanto, quem fala aqui da barba fala
dos seus gostos pessoais, fala do modo de se vestir, fala de muitas outras coisas que não estão propriamente ligadas a nenhum destes direitos, mas fazem parte dos tais direitos pessoais que não estão aqui identificados, nem estão identificados nos artigos seguintes da Constituição, mas, no fundo, são opções concretas do modo como eu me apresento, como eu ando na rua, como eu olho, como eu me penteio, como é que eu me visto, isso, para onde é que eu vou, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto. Isso tudo faz parte do direito ao livre desenvolvimento da personalidade, que é um direito muito importante. E digamos que é uma cláusula, no fundo, uma cláusula aberta, que não identifica um núcleo particular da vida, mas onde cabem muitas coisas da vida que não estão protegidas por outros direitos, tal como estes estão aqui enunciados. Depois há aqui outra questão também que tem sido hoje muito discutida, que é a questão da cidadania. O direito à cidadania. Porque, enfim, nós sabemos que Portugal hoje enfrenta um contexto diferente, a imigração, não podemos esquecer isso. Mas aqui a legislação portuguesa tem aqui e a Constituição tem aqui uma coisa um pouco bicuda para resolver. Porquê? Porque, por um lado, a Constituição diz que há a cidadania portuguesa. Aqui, quando se fala de direito à cidadania, é a cidadania portuguesa, claro está, não é outra. Porque se é a Constituição portuguesa, estamos a falar da cidadania portuguesa, não é a cidadania estrangeira. Mas, portanto, todos têm a direito à cidadania portuguesa. Então, mas isso quer dizer que todos os que vêm para Portugal podem ser portugueses? Não é nada disso. O que quer dizer é que um português que seja português, ou que sempre foi português, não pode ser privado da sua cidadania pelo Estado como uma sanção, por exemplo, para a prática de um crime. Nenhuma pessoa, por maior que seja a pena, pode ser privada da sua cidadania. Porque até o século IX havia até a morte civil, por exemplo. A pessoa até podia não ir para a prisão, mas a pessoa ficava impedida de praticar atos jurídicos. Digamos, era degradada a um objeto. Mas aqui este direito à cidadania tem, sobretudo, é um direito, neste sentido, um direito de garantia não perder a cidadania, mesmo que essa pessoa se porte mal na vida em comunidade. E, enfim, como sabe, o pior que pode acontecer, enfim, a coisa pior que nós podemos fazer é cometer crimes. É o pior que há. Do ponto de vista jurídico. Não estou falando do ponto de vista moral e religioso, do ponto de vista jurídico. É cometer crimes. Há várias infrações. Uma coisa é uma coima, uma coisa é uma contraordenação, uma coisa é infração legal, outra coisa é um crime. Isso aí já é um nível realmente superlativo. Mas, portanto, essa ideia não a pessoa não perder este direito. Mas este direito também deve ser visto de outra perspectiva, que é saber até que ponto aqueles que não são portugueses também podem ser portugueses, podem ter o direito à cidadania e em que circunstâncias. Enfim, é um assunto pouco estudado, mas tem sido estudado sobretudo do ponto de vista de não ser privada a cidadania aos portugueses que já têm. Não é tanto no sentido de eles terem direito a adquirir, por exemplo, alguém que seja descendente português que não tem e que tenha o direito a adquirir. Isso não está na Constituição, a Constituição infelizmente não diz nada sobre isso. A Constituição até tem um artigo 4º que fala sobre a cidadania portuguesa, mas depois, quando nós vamos ler, não diz nada. Diz que é cidadão português aquele que assim foi declarado pela lei e por um tratado. Mas a Constituição não diz nada. Não diz nada. Então, a Constituição não devia dizer quais são os critérios para ser português? Se quem nasce cá, se quem nasce de pai e mãe portuguesa, não devia dizer alguma coisinha? Não, nem essa coisinha diz. Não diz nada. Remete para a lei, que é a lei da nacionalidade, que é uma lei muito importante, e remete para alguns tratados. Claro que a lei da nacionalidade tem os seus equilíbrios, que são razoáveis, embora agora um pouco abalados por certas circunstâncias que sabem, mas normalmente aqui prevalece os chamados jus sanguinis, ou seja, quem é filho de português ou portuguesa, mesmo nascendo no estrangeiro, tem direito a ser português. Quem nasce em Portugal, filho de pais estrangeiros, normalmente não pode ser português, a não ser em certas circunstâncias. Mas também há muitas exceções, eu já não sei bem o que é que prevalece, mas são os dois critérios, os chamados jus sanguinis. A pessoa herda a cidadania dos seus pais, e o jus soli significa que a pessoa tem a cidadania do território onde nasceu. Portanto, são os dois critérios. Eles não funcionam, digamos, como alternativos. Isto é do tudo ou nada, não é um contra o outro. Funcionam os dois ao mesmo tempo, mas não cada um deles a 100%, porque há sempre limitações, quer ao jus sanguinis, quer ao jus soli. Sobretudo aqui a questão que nos interessa mais, enfim, enfrentando as questões, para uns problemas ou não sei, da imigração. Nós já vamos com 1.600.000 estrangeiros neste momento. Aqui o problema é que, como sabe, ao fim de 5 anos de residência legal em Portugal, qualquer estrangeiro tem o direito de ser português. Se forem de países que não são lusófonos, têm que mostrar que sabem português, mas até me dizem que isso nem sequer está a funcionar, não sei se é verdade, mas não podem ter cometido crimes, não podem constituir uma ameaça à segurança nacional, mas têm que saber português, não história de Portugal.
mas acho que isto não está a funcionar muito bem, e 5 anos de residência legal em Portugal. E, portanto, podem naturalizar-se. Outras vias é através do casamento ou da união de facto. Ao fim de 3 anos podem adquirir a nacionalidade portuguesa por união de facto ou por casamento. Ou no caso, por exemplo, se forem estrangeiros, se forem adotados, enfim, menores, isso obviamente aí também podem adquirir a nacionalidade dos pais, como parece que é natural e que é lógico. Mas essa é uma questão, digamos, nova. Essa questão da cidadania é uma questão que está aí para ser discutida. Penso que não seria má ideia que os portugueses pronunciassem, talvez, através de num referendo sobre esta matéria, em muitas matérias que é preciso discutir. Porque eu vejo que não é para esta questão ter sido uma das questões dominantes das eleições, mas a verdade é que isto tem causado um impacto significativo. E há muitos países na Europa, neste momento, que estão a braços com questões da imigração, mas é claro que em vários sentidos, porque para já é necessário ter imigrantes. Porque os que cá estão, os que são de cá não dão conta do recado. Essa é a primeira conclusão que me parece evidente. Mas também ir recorrer a pessoas que vêm de fora, que depois também não se dão bem cá dentro, também não sei se nem é bom para nós, nem é bom para eles. Não é bom para ninguém. E, portanto, é preciso ter aqui um equilíbrio que eu acho que ainda não se alcançou. E eu estou aqui a falar no Alentejo porque, não sendo alentejano, mas acompanho a realidade e sei que isto é um problema aqui particularmente importante, como se diz agora, impactante. Bem, Lisboa também é, não é só aqui, mas que, de facto, é um assunto que tem que ser equacionado. E lá está um assunto que tem que ser tratado com dignidade, respeitando a dignidade da pessoa humana. E a dignidade é não tomar a nuvem por junho, isto é, não confundir árvore com a floresta. E a maior parte das pessoas que são imigrantes estão de boa fé e muitas são vítimas de organizações de tráfico de pessoas, que são os grandes criminosos, enfim, que está a ser difícil realmente combater e pô-los na cadeia, não está a ser fácil. Mas a maior parte dessas pessoas que aparecem por aí, julgo que aqui também aparecem, são pessoas que são vítimas de um conjunto de circunstâncias, não é? Claro que são vítimas das facilidades que o Estado português lhes deu, àqueles que os traficaram, mas depois também são vítimas da sua ingenuidade e muitas vezes ficam em situações dramáticas do ponto de vista humano, de verdadeira escravatura. Ainda há uma notícia de há uns dias, ali na zona de Lisboa, de Almirante Reis, em que havia um restaurante que depois, durante a noite, era um dormitório para 50 pessoas, 20 pessoas ou 30 pessoas estrangeiras que usavam o restaurante para ser dormitório. Portanto, aquilo era tipo 24 horas, são 24 horas, não é? Portanto, deve ser restaurante das 10 às 15 e das 17 às 20 e depois das 20 até às 7 da manhã é para dormir, em turnos, talvez. De estilo cama quente, não é? 8 em 8 horas, vai sair um, entra outro. Isto não é uma coisa digna. Acho que devemos procurar respeitar as pessoas e dar condições de dignidade e, portanto, estabelecer os equilíbrios que for necessário, sem fundamentalismos, sem dogmatismos e respeitando os direitos, incluindo a liberdade religiosa que essas pessoas têm. Normalmente são pessoas que têm uma religião até diferente da nossa e, portanto, devemos também respeitar essa liberdade religiosa. Depois, aqui este artigo, só para terminar, penso que está na altura de terminar, este artigo depois tem aqui algumas particularidades curiosas que precisamente, aliás, veja a questão da cidadania, está aqui em baixo, o número 4, a privação da cidadania. Aliás, nem sequer se pode fundar, não há privação de cidadania, desde logo. Aliás, este artigo até fala de uma coisa que nem sequer existe. Mas depois, sobretudo, a questão da identidade genética do ser humano. Este artigo, penso que este foi um número que foi alterado, precisamente por causa da questão da clonagem. Lembro-me que aqui há 20 anos falava muito da clonagem. Tivemos algumas experiências concretas em animais, a famosa ovelha Dolly. Lembra-se? Quem é que não se lembra da ovelha Dolly? Talvez os mais novos não se lembrem. Eu ainda me lembro da ovelha Dolly, coitadinha. Também morreu cedo, não durou muito tempo. Mas era a ovelha Dolly, que foi o primeiro animal clonado. E depois havia um médico italiano, meio maluco, que dizia que tinha conseguido clonar um ser humano, mas eu nunca vi esse ser humano clonado, acho que era mentira, felizmente. Mas, portanto, fez depois uma convenção internacional sobre clonagem, mas realmente há uma série de problemas relacionados com a manipulação genética. E, por acaso, sobre essa matéria, há uns anos, o Tribunal Constitucional Português também fez um importante acordo, muito parecido na sua complexidade com o acordo da eutanásia, mas sobre a questão da procriação medicamente assistida. Porque veio dizer que não podia haver barrigas de aluguer e que a criança que nascesse tinha o direito de conhecer o seu pai genético. Porquê? Porque o problema é que a PMA funciona hoje, em muitos países, é um grande negócio. Um dia, se quiserem abrir um negócio, pensem nisso. É um grande negócio que é, sobretudo, doar esperma e o esperma ser introduzido na mulher, mas de uma forma anónima.
Ora, o Tribunal vem dizer que isso não podia ser, ia-me a ver muito bem. As pessoas têm o direito de conhecer a sua paternidade genética, têm direito a conhecer quem é o seu pai. Isto é quando for possível, não é? Agora, claro que é possível, se há um laboratório que recolhe amostras de esperma de alguém, tem a obrigação de saber de onde é que vem o esperma e de quem é a pessoa que o dá. Não há cá doações anónimas de esperma, isso não pode ser. Porque isso vai conduzir a uma infelicidade da futura criança que nunca há de saber o seu pai. Acho que não podemos privar voluntariamente ou de uma forma já pensada, não podemos privar uma futura pessoa de conhecer o seu pai. Temos esse direito? Eu acho que não temos. Assim como não temos o direito de o matar, também não temos o direito de privar de conhecer a sua paternidade genética. E, portanto, enfim, é uma decisão controversa do Tribunal, mas houve maioria nesse sentido, e, portanto, no fundo, fazendo com que a identidade genética aqui está. A identidade genética não é só a identidade própria do seu ADN, mas é também saber de quem é que eu vim e de quem é que são os meus pais genéticos, ter conhecimento disso, quando isso é possível e não havendo legislação que precisamente permita que isso seja ocultado, quando na verdade deve ser imposto. E deve ser obrigatório conhecer essa paternidade genética. E, enfim, este artigo ainda daria para falar sobre muitas coisas mais, mas é um artigo também. Agora terminava, até porque este artigo também, além do mais, é um artigo que refere, é dos poucos artigos que refere a ideia da dignidade humana. Aqui, neste caso, a dignidade pessoal. Não são muitos os artigos na Constituição, aliás, é o número 2, que se refere à dignidade humana, porque a dignidade humana, no sentido de princípio, está no artigo 1º. Mas depois só aparece mais 2 vezes no texto da Constituição. A Constituição tem 296 artigos, neste momento. Já teve 312, agora já emagreceu um bocadinho, coisa que eu não consigo fazer. Já tem 296 artigos. Na verdade, só em 3 artigos é que aparece a expressão dignidade da pessoa humana. No artigo 1º, aqui, e penso num outro artigo que agora não me estou a ocorrer. E, portanto, não é uma coisa qualquer, realmente, ter realmente a vantagem e a honra, em sentido agora amplo, não honra como reputação, mas a honra de ter aqui o uso de uma palavra tão forte como é a palavra dignidade humana. E, portanto, os meus parabéns também pela vossa iniciativa, e acreditem que é com muito gosto que eu aqui vim e que estou aqui um pouco convosco. E certamente que o melhor ainda está para ver, que é quando passarmos à parte musical, que essa será certamente melhor. Muito obrigado pela vossa atenção e muitas felicidades. Agradeço-lhe as palavras e a disponibilidade. Agora, de facto, podíamos aqui abrir só um momento para quem queira partilhar posição ou colocar alguma questão sobre o que estamos ouvindo. Correndo o risco de já não sei o que ia dizer. Olha, é melhor assim a pessoa vem... Quando a pessoa não está para dizer, é quando fala melhor. Correndo o risco de sair um bocadinho fora do contexto. Eu posso perguntar o que quiserem, que eu responda a tudo. Vezes em referendo. Sim. E eu, neste momento, estou muito, quando ouço essa palavra fico muito aflito. E acho que as pessoas já sabem o que é que eu vou dizer com isto, o que é que eu quero dizer com isto. Faz-me lembrar aquela questão de se sabe para que é que pergunta. E é lógico que o resultado vai ser aquilo que o populismo ditar. Ou não? Sim, há esse risco. A sua intuição está certa. E isso é conhecido, isso não é desconhecido. E vou-lhe dar alguns exemplos. Até nós na ciência política, na teoria do direito constitucional, distinguimos referendo de plebiscito. Quando usamos a palavra plebiscito, queremos sempre dizer um referendo que é maldrabice, é uma coisa manipulada. Quando é referendo, é uma coisa séria. Mas isso é uma questão de palavras. Às vezes não é assim. Por exemplo, no caso do direito constitucional brasileiro, enfim, o Brasil é um país, é um Estado democrático, não é nenhuma aldrabice, mas por acaso a Constituição brasileira até distingue ao mesmo tempo referendo e plebiscito, sendo as duas coisas sérias, digamos assim. Agora, em Portugal, mas é verdade que, portanto, agora, digamos, do ponto de vista do seu contexto, isso está estudado, não há qualquer dúvida sobre isso, está estudado que o referendo, quando é usado, pode suscitar, pode abrir a porta aos populismos, pode, é verdade. Mas é preciso tomar as devidas cautelas. E quais são as devidas cautelas? São cautelas de ordem prática e cautelas de ordem formal.
Qual é, digamos, é porque o referendo tem uma coisa boa e tem uma coisa má, enfim, simplificando assim as coisas. Qual é a coisa boa? É que o referendo significa a expressão da vontade popular sem filtro nenhum. É a pessoa que vota na sua liberdade. Portanto, a pessoa vota e não vota em coisas metafísicas ou em coisas que não têm interesse nenhum. Vota em perguntas concretas. A questão é a favor ou não é a favor da legalização do aborto ou despenalização? É a favor ou não é a favor da regionalização? É a favor ou não é a favor da integração europeia? Por exemplo, esse referendo nunca foi feito, infelizmente. E podia haver outros. Por exemplo, nessa altura falava-se se seria a favor de ter a mesma hora legal de Espanha ou não. Por exemplo, sabe que durante o ano nós temos a mesma hora de Espanha e depois em Fátima, às 10 da noite, a procissão das velas ainda tinha a luz, ainda tinha o sol aceso e as velas nem sequer se viam acesas. Portanto, era tudo um bocado esquisito. Mas, portanto, acabámos por voltar outra vez a ter a hora que tínhamos antes, porque não podíamos ter a mesma hora de Espanha, manifestamente não dava. Mas é uma questão que se pode fazer. E depois, às vezes, também ainda era de noite, as crianças iam para as escolas e também ainda era de noite, durante o inverno. Mas há muitas outras coisas em que nós podemos fazer por referendos. Agora, o problema é que, digamos, há poucas coisas que interessam ao referendo. Portanto, o povo vota sem filtro até é um voto mais genuíno, temos que acreditar nisso, mas também às vezes, se o povo vota sem filtros, às vezes o povo também não é educado para votar da melhor maneira, porque os partidos também têm uma função pedagógica. Eu não tenho aquela visão que diaboliza os partidos. Os partidos são necessários. Os partidos realmente não é uma conquista originária da democracia. No século XIX não havia partidos. Quando a Revolução Francesa aconteceu, a Revolução Americana, não havia partidos. Os partidos só apareceram, começaram por ser associações de tipo comissões eleitorais, clubes de pessoas que se empurravam umas às outras para serem eleitas, mas verdadeiramente os partidos com ideologia só a partir do século XIX. Com as grandes ideologias, sobretudo com os vários socialismos, é que apareceram os partidos com programas ideológicos, digamos assim. Portanto, os primeiros, enfim, os partidos britânicos, quer os conservadores, quer na altura os Whigs, hoje são os Labour, o republicano e o democrata norte-americano, e depois aí alguns partidos europeus, como é evidente, embora já tivesse havido uma grande mudança. E em Portugal também, já agora, na segunda metade do século XIX, nós tivemos dois partidos que até eram num período chamado rotativismo. Ora bem, mas, portanto, os partidos são necessários porque os partidos, ao contrário do que as pessoas pensam, isto parece que eu estou noutro mundo, mas estou aqui com os pés assentos na terra, mas os partidos devem ser uma escola de virtudes democráticas, eu acho. Eu ainda acredito nisso. Deve ser muito ingênuo mesmo. Mas ainda acredito que os partidos têm uma função pedagógica. Aliás, há 3 funções que os partidos têm. Tem uma função eleitoral, a função de se candidatar por candidatos, a função de representar o povo através dos mandatos que depois conseguem nos vários órgãos representativos, e tem uma função pedagógica, uma função, digamos, académica, de ensinar, de doutrina. Claro, a doutrina da sua ideologia, como é evidente, mas ensinar um pouco, olha como é que funciona o Estado, como é que se fazem as contas do método e coisas assim, já agora. Qual é a diferença entre uma república e uma monarquia? Qual é a diferença entre um sistema capitalista e um sistema socialista? Pronto, coisas assim. Mas, portanto, acho que os partidos têm essa função. E, por alguma razão, não há democracia direta, porque, digamos, o comum das pessoas, no qual, aliás, eu me incluo, há muitas vezes nós não sabemos, e não sabemos qual é que é a melhor resposta para o país. E, portanto, no referendo, nós votamos todos com o mesmo direito. Mas, digamos, a decisão do referendo de uma pessoa que sabe um assunto é muito superior, digamos, vale o mesmo, mas a decisão é muito mais... com mais informação é mais importante do que a informação com menos informação. Portanto, o problema do referendo é que pode haver, digamos, populismo no sentido... O populismo não é no sentido de ser mau ouvir as pessoas, não é nesse sentido. É no sentido de episódios, digamos, restritos, fazer generalizações abusivas. Isso é que é o populismo. É porque houve um cigano, não sei o quê, lá um dia tal, fez qualquer coisa, agora todos os ciganos fazem isso. Ou porque um imigrante, não sei de onde, deu uma facada, não sei, agora todos os imigrantes dão facadas. Isso é que é o populismo. São as generalizações abusivas. Claro que alguns dizem, mas é que não é só um, são vários, porque começam a aparecer muitos exemplos, também é verdade. Mas, portanto, eu acho que essa ideia do populismo é uma ideia que se deve combater, mas precisamente por isso a nossa Constituição tem cautelas, porque, para já, o referendo não estava na Constituição na versão originária, só apareceu depois. Primeiro até apareceu o local, em 82, o referendo local, às vezes para evento. Depois o principal, o nacional, só veio em 1989. Mas veio com muitas limitações. Não pode haver referendos sobre a alteração à Constituição. Não pode haver referendos sobre, por exemplo, questões financeiras, orçamentais
e tributárias. Isso também era óbvio. Qual era o referendo que dava como resultado que a pessoa aceitava aumentar os impostos. Acho que devia ter 0,001% nesse sentido. Portanto, e depois, já agora, essas questões mais controversas estão excluídas do referendo, portanto, precisamente para evitar o perigo do populismo. Mas ainda outra coisa muito importante, que essa não foi feita logo em 89, mas foi feita mais tarde, que foi introduzir uma cláusula, no artigo 115 da Constituição, dizendo, não foi logo quando o referendo apareceu, mas penso que foi na revisão de 97, que foi dizer o seguinte: o referendo só é vinculativo se participar mais de metade das pessoas inscritas no recenseamento para votar. Que é para, precisamente, não tornar vinculativo uma coisa em que só participasse de 10% ou 20%, e no fundo estariam 20% a decidir por 100%. Isto é como nos nossos condomínios. Enfim, quem mora em condomínios sabe disso. Bem, mas isso aí tem que funcionar, não é? Mas às vezes só aparecem lá duas ou três pessoas. Mas se nós não temos cautela, se não formos lá à reunião, pode haver 3 pessoas que decidam por 100. É preciso não dormirmos nesses assuntos, porque há pessoas... Nós nunca vamos às reuniões de condomínios. As pessoas detestam, eu compreendo, não é uma coisa muito simpática. E poder ir lá aturar alguns vizinhos, então, é uma coisa horrível. E eles podem dizer o mesmo também de nós, claro, isto é recíproco. Mas nós temos de ter cuidado, porque se nós não vamos lá, os outros decidem por nós. E às vezes as decisões não são inócuas. Claro que depois as leis estabelecem limites mínimos de quórum, etc. Mas isto é uma norma muito importante para não permitir que 20% das pessoas decidam uma coisa quando os outros 80% não foram lá e tornam obrigatório para os 100% uma coisa que só foi decidida por 20%. Isto é uma norma muito importante contra o populismo. E, aliás, ainda por cima, realmente o referendo em Portugal não está muito na moda, porque realmente, as vezes que houve, nunca houve uma maioria, no caso do aborto, nunca houve uma maioria vinculativa, embora depois os políticos sempre respeitaram a pergunta que ganhou, a resposta que ganhou, primeiro ganhou o não, depois ganhou o sim, nunca se atingiu os 50%, mas, na verdade, essa norma existe precisamente para evitar esses populismos. Agora, eu acho que não devemos também diabolizar o referendo. Eu acho que... Agora, a verdade é que nós em Portugal temos pouca tradição de referendária. Por exemplo, na Suíça há referendos muitas vezes, na Itália há muitos referendos. Mas nós não temos essa participação, não temos essa cultura de participação. Não sei porquê, não temos. Não sei se a nova geração poderá ter, espero que sim. Mas a ideia do referendo é uma ideia que me é simpática. Confesso que me é simpática porque, sobretudo nos tempos de hoje, os partidos estão altamente desgastados. Há um processo de grande desgaste dos partidos, de facto. E as pessoas cada vez se revêem menos nos partidos. Isso é evidente. Digamos, uma incapacidade de representar verdadeiramente os interesses das pessoas. Mas também reconheço que não vamos substituir a decisão para os referendos, porque também nem tudo é referendável e não podemos estar a vida toda a fazer referendos de mês a mês. O país torna-se ingovernável. Não é assim que se governa um país. Não é? Mas, portanto, tem que haver aqui uma solução de meio termo. No fundo, é aquela que está na Constituição, a meu ver. Penso que é uma solução de meio termo. Não sei se responde às suas preocupações. Às preocupações, não. Mas diga-me lá, mas o que é que acha que vai acontecer? Acha que vai haver um referendo para acabar com a Constituição portuguesa? É isso? Não. É que isso nem sequer pode ser. Estou a falar em geral. Eu não diabolizo. Mas vamos lá ver em concreto um tema que se possa ser referendado. Vamos lá pôr hipótese em cima da mesa. O que é que se pode levar a referendo? Eutanásia. Eu seria favorável. Era favorável? Não. Era? Ao referendo? Sim. Eu acho que tinha que ser referendado. Já agora eu posso dizer, eu fui deputado de Assembleia da República no tempo em que foi aprovado o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E na altura, como sabe, a questão, havia dois assuntos. Era a questão de saber se ia sim ou se ia por união civil, não casamento, mas união civil, mas com os mesmos direitos, que é a solução, aliás, francesa e alemã, é essa. Mas a nossa solução foi a de ser o casamento igual como é a espanhola, acho que veio depois. E depois havia uma outra questão, era a questão do método, se era só o Parlamento a decidir ou se devia ser o povo através do referendo. E na altura houve até um movimento com milhares, centenas de assinaturas para pedir o referendo. E eu votei a favor, mas a maioria, na altura que fez vencimento, não quis o referendo e quis aprovar. E foi aprovado, portanto, no Parlamento, com a maioria, na altura do tempo do engenheiro Sócrates, não é? Não sei se era o Sócrates 1, se era o Sócrates 2, acho que era o Sócrates 2. Aquilo lá passou com vários partidos. Mas, portanto, mas isso é questão talvez não seja um pouco diferente. Mas a questão foi ao Tribunal Constitucional, essa questão do casamento entre o mesmo sexo. O Tribunal Constitucional disse que, aliás, há um artigo 36, não sei se já falaram no artigo 36 da Constituição, que é o artigo sobre a família, em que diz que a Constituição não se pronuncia sobre o assunto. Isto é, não proíbe nem impõe um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Diz que isso é uma questão da lei ordinária,
que decide como entender, ou decide que sim, como é o caso, ou decide que os direitos são protegidos por uma união alternativa que não se chama casamento. E porquê? Porque o casamento tem uma origem histórica, porque o casamento e não tem a ver com a questão religiosa. É que antes do casamento religioso já havia o casamento civil. Porque o casamento veio do direito romano. O casamento entre homem e mulher é do direito romano. Antes do nascimento de Cristo, aliás. Não tem nada... Claro que depois o casamento como sacramento religioso vem depois... Bem, os judeus também tinham casamento, claro, noutros moldes. Mas o casamento em causa é o casamento civil, estamos a falar disso. Que é uma instituição romana, romanística. E muito importante, acho que como é a propriedade. São instituições romanísticas. E, portanto, tem esse lastro histórico. Mas pronto, mas as instituições também evoluem, com certeza, não estou a dizer que não. Mas... Boa tarde, Sr. Professor. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta sobre a comunicação social em Portugal. A gente estamos aqui a falar da Constituição, Sim. mas o que eu vejo na televisão é que não há equidade entre ideias, entre confrontos. Sim. Eu olho para a televisão todos os dias, estão sempre as mesmas pessoas na televisão. Mas isso é verdade. Já é cansativo, não é? Já é É cansativo. cansativo por um lado. O melhor é desligar a televisão. Pois, é melhor desligar. Sim, mas o que é que a Constituição diz sobre isso? Porque a gente está, o professor estava a falar aqui sobre os alunos, a gente está a ver isso, a caluniar pessoas todos os dias na televisão, sem se poderem defender, sem poderem ter a sua ideia. Por isso é que acho que o populismo está aí por causa disso também. Porque a Constituição não é aplicada. Eu percebi tudo o que o professor disse. Sim. Só que isso, os artigos estão aí, mas não são cumpridos. Sim. Bem, E chegamos a este ponto. sim. Isso é um assunto muito complicado. É mesmo. Pode crer que você agora fez uma pergunta muito difícil de É responder. difícil, mas É. temos que responder. Não, mas eu vou tentar responder, mas vou enquadrar a questão. Portanto, a questão da comunicação social tem na sua base uma coisa que não é só da comunicação social, que é a liberdade de expressão. A liberdade é isso. Isso aí é uma coisa sagrada e a liberdade de expressão manifesta-se em todas as atividades da nossa vida. Quer nas reuniões privadas, como esta aqui, ou nas reuniões fechadas, na rua, no café, no restaurante, na família. Tudo isso é liberdade de expressão. Só que o problema é quando a liberdade de expressão chega aos mass média, em que aí a liberdade de expressão tem um impacto muito superior, porque já não é uma comunicação privada, mas é uma comunicação para milhões de pessoas. E é preciso ter todo o cuidado no sentido de essa comunicação não ser distorcida ou não ser vendida a soldo de certos interesses, ou não ser dada para favorecer certos interesses. E, portanto, entra outra liberdade, que é a liberdade de comunicação social, ou chamada liberdade de imprensa, que hoje se chama mais comunicação social, porque, entretanto, a imprensa era a imprensa só escrita, mas depois, entretanto, como sabem, veio a rádio e a televisão, e fala-se agora mais, embora se fala muitas vezes de liberdade de imprensa, mas, na verdade, é a liberdade de comunicação social. Incluindo agora também as redes sociais, que, num certo sentido, são meios de comunicação social, mas são, digamos, meios semi-sociais, porque não têm o mesmo impacto. Não é para milhões, mas é para muitos milhares, não é? Embora, por exemplo, a pessoa que quem segue o Ronaldo no YouTube ou no Instagram, aquilo é um órgão de comunicação social, digamos, é para milhões de pessoas, como é evidente. Embora só no sentido unilateral, claro está. Mas, portanto, há dois artigos sobre a liberdade de comunicação social. Aí o Estado, qual é a preocupação da Constituição? É garantir a liberdade daqueles que, para já, distinguir uma coisa muito importante que agora está em crise, que é distinguir informação de opinião, que é uma coisa que às vezes não parece que haja grande... Porque há jornalistas que se apresentam como sendo comentadores e depois fazem uma mistura, faz conta que estão a dar um facto, mas na facto estão a dar a sua opinião sobre o facto. E não sabemos se aquilo são os factos ou são as opiniões, é uma confusão desgraçada. E às vezes apresentam-se até com uma certa área, mas depois, no fundo, estão a soldo de certos interesses. Enfim, vou ver até agora um episódio, não vou dizer agora o nome, de uma pessoa que se apresentava na televisão, mas afinal ela apareceu num comício de um outro partido, não sei o quê, mas afinal onde é que estava a sua posição supostamente independente ou supostamente equidistante, etc. Portanto, agora, essa é a primeira questão de, isto é, os donos da comunicação social não poderem, porque têm dinheiro, manipular a liberdade dos jornalistas e a liberdade informativa. Isso é um princípio muito importante. No fundo, também há a separação entre o poder económico e o poder político, embora realmente não pareça, também há a separação entre o poder económico e o poder jornalístico. Isso está na Constituição, no artigo 38. Esse é um primeiro aspecto. Depois há outro aspecto muito importante, que é o Estado mantém, isso foi muito discutido, um serviço público de televisão e de rádio. Não tem que ser necessariamente com uma empresa, isso tem sido discutido, embora os vários governos tenham mantido uma empresa, a meu ver bem, mas não tinha que ser, não podia nem sequer haver nenhuma televisão pública, nem nenhuma rádio pública, podia ser através
da concessão de um espaço que seria comprado a empresas privadas, mas não me parece que isso fosse uma coisa muito, enfim, muito possível. Mas, portanto, o Estado, no fundo, quer garantir. Porque é que o Estado quer garantir esse serviço público de televisão? Porque não quer que os cidadãos sejam manipulados por empresas privadas que só dão informação do partido A, ou do partido B ou do partido C. E, portanto, querem garantir o pluralismo da informação através de um serviço público de televisão. Mas nós temos que acreditar que esse serviço público também é pluralista, mas às vezes também não é muito. Esse é o problema. Mas, ultimamente, a minha vida não tem sido muito, porque Pois a não. está pior. E depois, o que é que há aqui mais? Qual é agora a maior dificuldade? Que é uma coisa que eu acho que isto nunca resultou. Sabe que, e já houve várias revisões constitucionais, há um organismo que se chama Entidade Reguladora da Comunicação Social, que substituiu uma coisa chamada Alta Autoridade para a Comunicação Social. Às vezes as pessoas perguntam porquê. Então, é para resolver os litígios? Em princípio seria, mas qual é esta função deste órgão? É um órgão que consegue, como é um órgão normalmente composto por especialistas na comunicação, normalmente são jornalistas, normalmente, mas não tem que ser, ou professores, são pessoas que percebem se aquela notícia naquela hora foi tendenciosa ou não foi tendenciosa. Por exemplo, no caso do Público, não sei se ainda tinha aquele provedor dos leitores, alguns tais provedores nos órgãos de comunicação social ou da televisão e da rádio, penso que há. Mas, portanto, a entidade reguladora da comunicação social seria uma entidade administrativa, digamos, um pré-tribunal, para, de uma forma expedita, dizer se houve ou não houve violação da liberdade de imprensa, aplicando coimas às entidades, aos jornalistas, aos partidos que fazem essa manipulação. Mas tudo isso também está politizado, porque são 5 membros e que é sempre 3-2, conforme calha, não é? Para aquilo que é mais conveniente. E, portanto, é sempre complicado. Isso é uma matéria. Portanto, hoje, acho que quem tem falado muito sobre isto é o Dr. Pacheco Pereira, é um grande especialista nesta matéria. Já há anos fala disto, tem uma visão muito crítica. Eu não teria essa visão tão crítica, mas reconheço que é muito difícil, digamos, porque a entidade reguladora não tem autoridade num tribunal, mas ainda bem que não tem, porque se o tribunal se faz meter nisto, então os tribunais estão desgraçados, porque não têm tempo para decidir, porque isso é uma coisa urgente, e não têm sensibilidade jornalística. Um juiz não é um jornalista, como é que ele vai saber se a notícia é tendenciosa? Não, é um pouco difícil estar a pôr um juiz na pele de um jornalista para estar a julgar as peças jornalísticas que se fazem. Agora, também é verdade que há outra coisa aqui muito grave, que é o seguinte, é que estou-me a reportar agora a violação do segredo de justiça. Como se sabe, é todos os dias, a todas as horas. Aliás, com a conivência das autoridades que deviam investigar. Aliás, penso que até houve em tempos um Procurador da República que até deu entrevista ao órgão de televisão que mais vezes violou até hoje o segredo de justiça. O próprio Procurador é que vai dar uma entrevista. Portanto, no fundo, a dizer, continuem, estão no caminho certo, continuem. Portanto, isto chegou a este ponto. Portanto, quer dizer, eu acho que esse crime existe. Há um crime de violação do segredo de justiça. Porque qual é a lógica do segredo de justiça? É proteger as pessoas que são inocentes, não divulgando notícias, porque a investigação deve haver sempre, mas muitas vezes 80% dos inquéritos são arquivados. Mas costumam ouvir notícias de arquivamento de inquéritos? Eu não. Eu só costumo ouvir notícias quando começam os inquéritos, mas quando eles acabam eu nunca sei nada. Normalmente não se sabe. Mas 80% são arquivados. É só isto. Portanto, para defender a honra das pessoas e, sobretudo, já agora para defender a eficácia da investigação. Se a pessoa sabe que está a ser investigada, a pessoa já vai chegar a casa, vai queimar as provas na lareira, não é? Como é óbvio. Se é que já não queimou antes da notícia aparecer, naturalmente já deve ter queimado. Mas a verdade é que hoje as pessoas são julgadas na praça pública. E não há nenhum outro julgamento que as limpe. Não há. Nunca mais há. A pessoa fica manchada para sempre. Porque, assim, agora com a internet, basta pôr o nome da pessoa lá. Há 10 anos houve não sei o quê, há 15 anos não sei o quê. Isso depois foi arquivado, mas não está lá se foi arquivado. Pois é, isto é esquisito. Depois, aquela pessoa é importante. Isto não há fumo sem fogo. A pessoa depois moveu as suas influências, depois safou-se e não sei o quê. Isto é o que as pessoas pensam. E sabe o que é acontecido sobre isso? O que é pior? É que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem havido várias queixas, pessoas que se sentem ofendidas e queixam-se e tentam que o crime seja investigado, não é? Penso que não há nenhuma única condenação em Portugal por violação do segredo de justiça, é uma vergonha. Mas depois tentam uma ação de responsabilidade por danos, uma ação civil, não uma ação criminal, porque o Ministério Público não investiga, não pode haver ação criminal, porque eles é que abrem o processo, se não quiser abrir não há nada a fazer. E então vão para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e o Tribunal vem dizer que sim, que mesmo que seja mentira, é um assunto de interesse público e os jornalistas têm o direito de dizer o que quiserem. Portanto, temos este Estado. Mas eu estava a falar na sequer do jornalista em si, porque os jornalistas, para mim, hoje, quem está a ver a televisão, são manipuláveis. Hoje não há informação.
A Constituição devia, sim, se querem rever a Constituição, devia ser para melhor, não era para pior. Podiam Sim. até meter mais algumas coisas lá. E até estava a falar de grupos, sejam partidos políticos ou outros. A gente Ou grupos sabe- económicos. A gente sabe, eu estou aqui no Alentejo desde sempre, tive uns tempos fora, na Suíça, por exemplo, sei como é que funciona. Diga lá se os referendos lá não existem referendos. Sim, Existem. até para mudar umas calçadas lá. Também é capaz de ser exagerado, sei. Pois, mas Também é exagerado. há muita Mas as pessoas iam participar, as pessoas gostavam de participar, achava isso? As pessoas participam. Mas aqui nós estamos aqui e ficamos em casa, não é? Sim, aqui. Mas em termos de opinião pública, de moldar a opinião pública, isso é que é o mais grave. Que a gente todos vemos hoje. Está sempre os mesmos, é como o professor dizia, não são comentadores. São comentadeiros. Eles são deputados. Ou são deputados? São deputados Sim, comentadeiros. deputados de alguns partidos. Outros São, não aparecem são. lá, ou aparecem pouco, ou nunca se lembram. Aliás, até houve um caso recente, enfim, não vou dizer a pessoa, já sabem, que passou muito tempo como comentador, de repente passa a cabeça da lista para o Parlamento Europeu, não é? E isto, Isso é o caso mais evidente. a Afinal, ele Constituição- estava lá Pois, a soldo de um certo interesse político-partidário. A afinal. Constituição é boa, claro, é o pilar da democracia. Mas democracia há pouca. Sim, mas vamos lá ver, mas a Constituição, ela por si, sozinha não vai lá. Não resolve, claro. A Constituição tem que ter pessoas que a apliquem. Cá há É política. que somos todos nós, é que não são só os políticos, é que somos todos nós. Nós em cada esquina, um amigo em cada esquina, um aplicador da Constituição. A verdade é essa. Eu acredito nisso. E, portanto, acho que nós também temos que fazer por isso. E, portanto, nós temos direitos. Nós é que não exercemos os Temos que direitos. participar mais. Se nós ficamos em casa a ver a Netflix, o que é que querem? É verdade. Os outros vão votar por nós Mas- e vão. É que já não é só votar agora, o problema é vão falar por nós. É que é importante também falar, dizer coisas. Não é só votar de 4 em 4 anos, é participar naquilo que nós chamamos de opinião pública. O que é a opinião pública? A opinião pública é um sentimento que se gera de que as coisas estão bem ou estão mal, que é composto por um conjunto difuso de opiniões individuais, mas que umas são mais persuasivas do que outras e as pessoas acreditam mais numas do que outras. Portanto, conforme a capacidade argumentativa, a força argumentativa dessas mesmas opiniões. E, portanto, é assim que as coisas têm que ser feitas. Porque uma ideia, a gente sabe que na televisão é onde passa tudo e é onde as pessoas veem milhões de portugueses. Eu, por acaso, hoje cada vez vejo ver televisão, mas pronto, isso é a minha salvação. Já aborrece, mas pronto. Sim, eu também só vejo a Netflix e pouco mais. Mas, E também acho a Netflix também que as coisas não são grande coisa também, está um bocado fraco. mas quando estão sempre as mesmas pessoas, Sim. sempre de um espaço político, sempre a dizer as mesmas coisas, a caluniar, a dizer mentira. Isso Sim. é o normal que a gente vê hoje na televisão. Mas sabe que estas eleições precisamente mostraram isso mesmo. Mas eu não precisava destas, e já vi isto há mais de Sim, 20 mas anos. essas Agora, eleições mostraram como nunca isso tinha acontecido, que há realmente uma grande, digamos, disparidade entre o mundo real e o mundo que é apresentado nas televisões. Sim. Mas quando há contraditório, ainda se torna menos real. Mas olha que apesar de tudo, olha que há regras, há um código ontológico dos jornalistas, há uma lei de imprensa. É preciso cumprir isso. Pois, o problema E tem é havido que- investigações, por exemplo, eu até eu acompanho algumas iniciativas, algum jornalismo independente. Aliás, posso até dizer aqui, acompanho de gostar, de ver, que há um jornal online que se chama Página 1, que diz umas verdades. Mas o diretor desse jornal, coitado, já tem não sei quantos processos disciplinares por parte da Comissão de Jornalistas que o odeiam. Porquê? Porque ele é uma pessoa que faz o jornalismo por conta própria e que não está a soldo de nenhum interesse. Mas depois o establishment do jornalismo, claro, ataca-o. E, portanto, aí está um problema muito complicado de resolver. E tem uma série de inquéritos de crime contra a difamação, não sei o quê, mas o homem não faz a obrigação de ir a tribunal. Mas ele faz o seu trabalho, então, eu sou até rigoroso, eu até conheço. Vejam, página1.pt. E vai dizendo umas verdades. A verdade é isso é que acontece. Está a ver. Pois, o problema é que isto é muita coisa que... E depois, às vezes, certos jornais, por exemplo, há jornais que têm uma tendência laicista. Quando é a religião, só põem notícias mais da religião. Isso já sabemos como é que é. Ou então só põem notícias de coisas de esquerda ou de direita. Pronto, tanto faz. Se forem ver as primeiras páginas de um jornal durante um ano, é só fazer as contas. É sempre a mesma, é que há mesmo linhas editoriais que não podem haver, mas elas existem. Digamos, e há notícias que, se forem contrárias ao sentimento dominante político da redação, nunca saem, ou saem com o menor impacto possível. Em vez de estar na primeira página, isto sai sempre no rodapé da página 24. Nunca sairá na primeira página, nunca. Porque isso é uma orientação do próprio jornal. Portanto, assumem isso. Eu acho que não, vamos lá ver, eu acho que os jornais não têm que ser ascéticos
Mas não podem ser tendenciosos. Uma coisa é ser ascético, não podem ser, mas têm que dar o relevo devido às notícias de acordo com a sua importância social. Não é porque gostam ou porque não gostam. Não é? Acho que a questão é essa. Pois é, o que tem acontecido. E depois, passando bem, as pessoas, como já não leem jornais, as pessoas olham pelas bancas, veem os jornais, veem a primeira página, as pessoas, mesmo inconsciente, a pessoa cria uma ideia, cria logo uma ideia. Ou, por exemplo, hoje as pessoas já não leem as notícias. As pessoas compram o jornal, leem os títulos e depois toca a andar, não é? Digamos as gordas, ou isso. Eu detesto essa palavra, mas pronto, deve ser pessoa gorda. Detesto essa palavra. Mas de facto, e às vezes os títulos não têm nada a ver com a realidade da notícia em si. A maioria, não tem. eu penso de hoje, o que vemos na... E a pessoa vê um título e depois pensa, ele vai ver a notícia, mas este título é uma aula de aldrabice completa. Não tem nada a ver com o conteúdo da notícia. Ou, por exemplo, pôr na primeira página com notícias que não têm nenhuma importância sobre nada. Que não têm dignidade para ser notícia sequer. Não têm dignidade. Há tantos casos desses. Uma vez lembro-me um caso, enfim, essa pessoa já está fora da política, eu até sou amigo dela, enfim, até não tem nada a ver com o meu partido, mas é a doutora Celeste Cardona, que foi Ministra da Justiça do CDS. Coitada, assim, uma vez puseram na primeira página do Correio da Manhã que ela tinha dívidas ao condomínio. E qual é o problema de ter dívidas ao condomínio? Sabiam se as dívidas eram legítimas, se ela achava que não tinha que pagar. Isso vai aparecer no Correio da Manhã, na primeira página. Tem dívidas do condomínio e depois, qual é o problema? Isso é uma coisa de relevância social. Mas é tudo assim. É tudo assim. Estou-me a referir a uma coisa que aconteceu há 20 anos. Sim, há 20 anos, sim. Agora imagina o que é que tem acontecido nas últimas semanas, não é? E isto vai à primeira página do jornal. Sim. Primeira página. Por exemplo, Não é? o Sócrates, que foi o primeiro-ministro de Portugal. Sim. Às vezes Esse deve ser o campeão das primeiras páginas, Pois, não é? mas falando com os meus amigos, às vezes, ainda são condenados, e isto e aquilo, e anda por aí. Mas depois chegamos à realidade que como é que vamos chegar a um primeiro-ministro? Não é uma pessoa, quer dizer, somos todos iguais, mas pronto. Há quem tenha mais responsabilidades do que eu, por exemplo. Pois é, isso é verdade. E como é que vão prender um primeiro-ministro à vinda de Paris? Ou não sei Sim, à saída da manga do avião. Pronto, isso, aquele espetáculo todo, né? Sim. A gente fica assim, bom, o homem deve ter... Como é óbvio, em violação do segredo de justiça, porque sabem, segredo de justiça, Claro. as televisões não podiam saber que ele estava a chegar, mas até conseguiam filmar dentro da própria manga o homem a ser preso. E como é que... Não é verdade? A gente pensa, né? Qualquer português está a ver isto, o homem deve haver muitas provas contra este homem, né? Depois anda-se assim... Andamos nisto há 10 anos, há 12 anos. Foi Não é? preso, esteve aqui em Évora... Depois, Teve 10 meses preso. depois, Não é? 10 meses. 10 meses. E agora, como é que depois... Isto não, como é que os países não chegam a este ponto? É O verdade. populismo chega por aqui. É. Porque depois chegamos... A pessoa é E presa... nesse caso há uma grande construção da comunicação social, não é? Sem dúvida. Há uma boa parte de tudo isso, é uma grande construção da Mas eu comunicação penso que não social. seja só... Não sei em pormenor os casos, enfim, a justiça que diga de sua justiça, não é? Não é Mas, só da comunicação social, porque... Como é que não, de interesses que se juntam, Sim, se juntam, de interesses de investigação com interesses jornalísticos para queimar certas pessoas. Isso é, Agora eu penso que tem que isso é má, mas as pessoas agora já não acreditam muito nisso. Eu acho que as pessoas agora já não acreditam. Quando vê uma primeira página qualquer coisa, as pessoas já ninguém acredita. Agora também isso tem o descrédito. Sim. Não sei se estamos aqui a esticar um pouco. Sim. Mesmo muito rapidamente, Não, esteja à vontade. devemos nos preocupar com as alterações que vêm à Constituição? Não. Eu garanto que não. Eu serei É o só primeiro. isto. Eu, como constitucionalista de raiz, sou professor há 38 anos e bem, eu era muito jovem quando a Constituição foi feita, não tive essa sorte de participar na elaboração da Constituição, enfim, dei depois muitas opiniões e revisões, mas eu sinceramente eu não acredito que esse fantasma, que eu sei que há certas pessoas que estão a criar, mas acho que isso não tem pés nem, eu acho que isso não tem pés nem cabeça. Não tem pés nem cabeça. Este artigo e mais Não, outros... bem, isso então de certeza que não. A única, digamos, vamos lá ver, depois há várias alterações que se conjecturam. Aliás, há muitas delas não são nenhuma novidade porque elas já foram apresentadas. Houve um processo que esteve aberto há 2 anos, a 8ª revisão, mas que não se consumou porque o Parlamento foi dissolvido. E até havia bons projetos de revisão, mas na verdade é preciso 2/3. Mesmo agora que o Partido Socialista estará supostamente fora dos tais 2/3 dos outros 3 partidos que conseguem, portanto, 2/3 é 154. O IEL, o Chega e o PSD e o CDS juntos têm 156, salvo erro, 157. Portanto, realmente tem mais de 150, tem 164 ou mais, realmente é verdade, mas é por pouco. Mas eu não acredito que, digamos, qualquer um desses partidos aprove coisas radicais, que eu acho que isso está fora de questão.
tirarem-nos a liberdade de expressão Não, de pensamento. acho, não, nem, Então, pensar. Acho que isso está fora de questão. Não, isso, criar uma isso revolta no país. garanto-vos que isso é impossível de acontecer. Penso que é possível. Já Claro, vou ouvir a música claro que eu da acho que há esse discurso por parte de quem não está nas decisões porque quer, de facto, protestar e quer, digamos, lançar confusão, porque estão a ver, eles querem fazer um golpe de Estado, não é? Querem fazer uma ruptura. Mas eu, sinceramente, acho... Eu até sorri com essa... Não é estar... Enfim, não estou a sorrir de si. Mas eu acho que isso é impossível. Bem, desde logo, nós temos um artigo muito importante, que é o artigo 288, que são os limites materiais de revisão. Lá estão, e dizem que há coisas na Constituição que são irrevisíveis, são intangíveis. E depois as questões que se podem colocar são questões dos acertos. Mesmo as coisas mais, enfim, se quiserem falar das propostas do Chega, enfim, de umas, ou as outras são como os outros partidos, mas há uma, penso que é a questão da castração química, não é? Isso realmente é questionável, porque, mas há países que têm castração química. Não sei se sabem. A Alemanha tem. E há países que têm prisão perpétua. A França, a Alemanha, a Itália, o Reino Unido têm prisão perpétua. Nos crimes mais graves têm prisão perpétua. Não é a minha ideia, acho que nós não precisamos disso. Aliás, penso que talvez fosse bom, isso não depende de revisão constitucional, é aumentar o cúmulo das penas. Se a pessoa matar 10 ou 15 ou 200, só é punida com 25 anos. O homicídio é de 10 a 20, mas se a pessoa matar, bem, já que matei um, vou matar mais 5, o máximo é sempre 25 anos. A Espanha, por exemplo, é 30 anos. Eu acho que podíamos aumentar esse limite. Mas isso faz por lei ordinária, isso não precisa de Constituição. Mas acho 25 anos pouco. Admitiria para o cúmulo das penas chegar aos 30 anos. Claro que às vezes isso na prática não tem muita importância. Se a pessoa, se for um criminoso mais velho, os 25 anos ele vai morrer na prisão. Não é normalmente que vai quinar na prisão. Mas repara, mas é que aqui há um problema muito complicado. É porque nós temos uma tradição penal branda, é verdade, que é português suave, isso é verdade, e acho que até não nos fica mal. Mas o problema é que o mundo agora é global e começam a aparecer organizações criminosas, por exemplo, brasileiras, que não são brandas. Nós temos neste momento em Portugal uma delegação da maior organização criminosa da América Latina, que é o PCC. Não está aqui para brincar. Que é a maior organização de tráfico de droga da América Latina, que tem uma delegação em Portugal. Aliás, que já foram apanhados uns quantos, mas devia ter sido apanhado todos. Isso é uma coisa muito preocupante mesmo. Terrorismo ainda não tivemos, embora, como sabem, a Península Ibérica está no mapa do Al-Andalus, etc., porque os muçulmanos já dominaram a Península Ibérica, menos as Astúrias. Mas realmente, em matéria de narcotráfico, acho que é uma coisa muito séria, nós estamos aqui, somos uma das principais portas de entrada na Europa da droga, do narcotráfico. E eu acho que isso é uma coisa que nós temos de ter muito cuidado e, portanto, também se podem prevalecer um pouco da brandura, um pouco das penas, porque depois os crimes são praticados de caso, é o abrigo da lei portuguesa, não é? E, portanto, essa é uma questão que eu acho que tem que ser equacionada, mas isso não precisa de uma revisão constitucional. É uma questão que divide os penalistas, porque depois é perceber se isso é útil ou não. Depende de várias circunstâncias. Depois também, às vezes, a aplicação da lei penal também às vezes é um pouco mais facilitista ou não sei, depende depois de várias coisas. Reparem, só para dar-vos um exemplo, o caso da fuga da prisão de Val de Judeus. Duas pessoas que fugiram, que estavam nessa prisão, estavam numa prisão de alta segurança, porque a juíza do processo diz que os senhores eram bonzinhos. Tirou-os de Monsanto, que era uma prisão de alta segurança, para os colocar numa prisão, fugiram logo, claro. Mas se tivessem Monsanto não teriam fugido. Isso é uma decisão de um juiz. O problema não é da lei, o problema é da aplicação da lei. Olha, então, não sei o que é que aconteceu a esse juiz. Será que foi responsabilizado? Não me parece. Mas devia ser. Aí é que é o problema. Mas devia ser. Está a fazer companhia ao outro. Não. Exatamente. Bom, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado, professor. Uma honra que estou nesta casa. 10 minutos para ir à casa de banho, para tomar um café e encontramos aqui no auditório para escutar então. Muito bem. Essa aqui é a parte mais importante da tarde. Obrigado então. Obrigado.